pessoal, o vídeo de hoje é sobre um conto do Edgar Allan Poe chamado Ligeia. E esse é o último conto para aquele projeto 12 meses de Poe. Consegui cumprir o projeto, gente. Olha só, parabéns para minha pessoa. Vamos lá, gente. Ligeia é uma personagem feminina do Edgar Allan Poe que ela tem o mesmo final que muitas outras personagens femininas de outros contos dele. Eu já sabia o que ia acontecer no final. Chegou uma parte do conto, eu falei, vai acontecer tal coisa com essa personagem. E lá aconteceu. E de novo a fixação do Edgar Allan Poe por o olhar da pessoa. Teve mais uns 2 contos que eu li dele para esse projeto que tem a questão dos olhos, os olhos. É um ponto importante para a escrita do Poe. Ligeia. Ligeia foi o amor da vida do narrador aqui, tá? Ela foi noiva, eles se casaram e era um casamento assim, era um mar de rosas, gente. Era aquele amor, aquele casamento cheio de amor, de paixão. Então ele narra isso daquela forma poética dele e assim por diante. Ele fala que Ligeia tinha uma beleza rara, mas que essa beleza rara você não encontrava nem nos livros do paganismo, né? Naqueles deuses, naquelas divindades. Ela era muito mais do que aquilo e por aí vai. E aí chega aquele momento que ele começa a falar sobre o olhar de Ligeia, de como eram os olhos dela, né? Que vocês também, para quem acompanha o projeto, para quem está lendo, né, comigo os contos, já viu em outros contos, né? E aí ele fala que a Ligeia, ela era uma pessoa... assim, o Edgar Allan Poe gosta de coisas místicas, né? Então, assim, os personagens dele, que pra mim é ele mesmo, ele fala muito sobre o misticismo, do estudo do misticismo, do estudo de coisas ocultas. E aqui é mais um personagem dele que mexe, que lê muito, que pesquisa muito sobre essa questão. E Ligeia era muito à frente dele nessas questões. Tanto que ele fala o seguinte: eu não enxerguei na época o que hoje percebo com clareza, que as conquistas de Ligeia eram gigantescas, espantosas. Contudo, eu era suficientemente consciente de sua infinita supremacia para me resignar, com a confiança de um menino, à sua orientação pelo mundo caótico da investigação metafísica, de que me ocupei sobremaneira durante os anos iniciais do nosso casamento. E ele ainda fala, sem Ligeia, eu não passava de uma criança tateante nas trevas da ignorância. E aí ele fala que Ligeia adoeceu e Ligeia morreu. Ele fala, percebi que a morte era iminente e lutei desesperadamente em espírito com o austero Azrael. Azrael é um anjo caído, né? Um anjo caído. E as lutas da minha ardorosa esposa foram para minha estupefação ainda mais enérgica do que a minha. Então ele perdeu a amada dele. Então aqui ele começa a falar naquele momento que ele está, antes dela morrer, que ele está segurando a mão dela. Aí tem aqui uma poesia que ela recitou para ele antes da morte, e assim que ela recitou, ela faleceu. E aí tem uma passagem que ele cita muito aqui nesse conto, que é: o homem não se entrega aos anjos, tampouco à morte incondicionalmente, salvo apenas pela debilidade de sua frágil vontade, e que essa vontade é Deus. E aí a Ligeia morreu, ele ficou numa tristeza só, e conversa vai, conversa vem. Ele estava lá nesse local que ele chama de local amaldiçoado de alienação mental, que trouxe, né, a condição de um segundo casamento com a sucessora da inesquecível Ligeia, a Lady Rowena Trevanion, dona de louros cabelos e olhos azuis. Então ele se casou novamente. Ele fala que eles tinham momentos profanos, né? Que ela era totalmente o oposto da Ligeia. Dá a entender, tá? Dá a entender que essa Rowena aqui era uma mulher vulgar e a Ligeia já era mais pura, mais íntegra, mais
uma mulher elegante, digamos assim, e essa outra mais depravada, etc. Uma pessoa deselegante. E acontece que logo no segundo mês de casamento, a Rowena aqui fica doente. E teve um momento que ele estava com a sua esposa ali no local e tal, e que ele vê um vulto. Ele observa um vulto. E esse vulto coloca uma coisinha ali na bebida que a Rowena estava tomando. Era vinho, ele estava tomando vinho e ele percebe que aquele vulto joga umas gotinhas de alguma coisa ali dentro daquele vinho. E aí eu não posso mais contar o conto pra vocês, aí vocês precisam ler, mas é um conto bem interessante. Ele tem, é que nem eu disse, tem aquela coisa que eu sei que já vai acontecer em relação à morte, mas aí tem um outro finalzinho ali também que é bem interessante, que é óbvio, né, você não sabe realmente o que vai acontecer. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!